Senhoras e senhores, eu sou João Barcelos, escritor, historiador e editor. Hoje vamos falar sobre humanismo crítico, para que se entenda, não de uma vez, mas para que se entenda que aos poucos na nossa vida nós criamos humanismo crítico. E porquê humanismo crítico? Que nós precisamos ter uma visão de construção e de reconstrução daquilo que somos. E daquilo que somos para aquilo que nos rodeia. Ou seja, vivemos cada circunstância que nós provocamos, mas também vivenciamos as circunstâncias provocadas externamente. Isto é, por outras pessoas, por outras comunidades ou por questões acidentais. Portanto, a circunstância é aquilo que nos serve de parâmetro para realizar ou não realizar no campo social, político, militar, religioso, o que a gente quiser. Mas é sempre a partir de uma circunstância que nós raciocinamos para produzir aquilo que somos ou aquilo que queremos. O humanismo crítico, portanto, é, acima de tudo, a palavra que nós construímos para mostrar ao mundo aquilo que nós somos. Isto é, humanismo crítico na sua essência, naquilo que Sócrates, lá atrás, na velha guarda filosófica grega, nos dizia: conhece-te a ti mesmo. Isto é muito importante, porque não existe humanismo crítico quando a pessoa não se conhece. Então aqui está, portanto, a essência do humanismo crítico, que hoje é continuada por diversos filósofos, e muito especialmente pelo filósofo português, professor Manuel Reis, que em diversos livros já publicados, Portugal, Brasil e outros países, nos diz vive o humanismo crítico. E ele nos diz o seguinte: em nome da vera interioridade humana substantiva, em demanda do diálogo socrático e da justiça jesuânica, Sócrates é a incontornável matriz reta e justa da filosofia, dos saberes e das ciências. Jesus, que pertencia, como João Batista, seu primo, à escola dos gnósticos judeu-cristãos primevos, aceitou como Sócrates o suicídio virtuoso como penhor e pauta destinados à edificação de sociedades humanas justas e retas. Por que ele fala aqui de Sócrates e de Jesus no termo suicídio virtuoso? Tanto Sócrates como Jesus sabiam que iam morrer, sabiam que estavam dando o seu corpo e a sua alma por uma causa. Eles não foram mortos por acaso. Eles se deixaram ir ao encontro da morte. É um suicídio virtuoso porque é a mensagem de um humanismo crítico para que as outras pessoas, através dessa mensagem, saibam que a humanidade existe em autodestruição. A humanidade é isso mesmo. Quando ela se esquece do humanismo crítico, de construir e reconstruir, ela está em autodestruição. E como eu digo há muito tempo, é um processo civilizatório em curso. E é este processo civilizatório em curso que nos faz acreditar que é possível uma humanidade. Mas essa humanidade tem que ser crítica em si mesma. Nós não podemos dizer: olha, eu entrei para uma empresa, eu entrei para um templo porque eu quero paz. Só que, ao mesmo tempo em que na maioria das vezes nós dizemos eu quero paz, nós também temos uma demanda por uma edificação mundializada desse nosso espírito. Isto é, nós queremos levar esse espírito erradamente, hipocritamente, a todo o mundo. E não é assim que funciona a humanidade. A humanidade é ela em si mesma, no seu sítio histórico e social. É a geossociedade, como nos ensina o professor brasileiro Máximo de la Justiça. E não podemos esquecer que é aqui que entra o ponto de encontro. Começamos a pensar, é a única filosofia que nos pode deixar viver a vida como ela é, e não como alguns demagogos pensam que pode ser. Isto é, na realização daquilo que não é a retidão. Retidão não é colonizar os outros. Retidão é sabermos o que somos e transmitir essa sabedoria de experiência feita às outras pessoas. Isto é humanismo crítico. Esta é a grande lição de Sócrates e de Jesus e de todos os profetas e filósofos que apareceram ao longo das eras até aos nossos dias. E que neste caso, muito especificamente, o filósofo português Manuel Reis nos diz, por exemplo, que Sócrates e Jesus aceitaram o suicídio virtuoso. A maior mensagem sociocultural que nós temos, e não podemos esquecer esta história, porque esta história é simplesmente fundamental para interpretar o porquê da autodestruição, do genocídio em que nos encontramos
enquanto humanidade em seu percurso civilizatório. Nem sempre civilizatório. O professor Manuel Reis nos lembra que eterna contraposição entre as duas categorias de humanos, indivíduos e sociedades, e eles, elites e massas, senhorio e submissão, é a questão que nos leva exatamente à demanda de uma política mundializada, tolicizada, demonizada. Porque quando nos aventuramos à conquista de outros povos, retiramos a sua essência sociocultural e tradicional, nós incorporamos a nossa língua, o nosso modo de viver, o nosso modo de sentir, incluindo o nosso modo de perceber que existe uma cosmografia e que nessa cosmografia existe uma outra mundivivência, que é a mundivivência do senhorio teopolítico. Esse senhorio teopolítico, que é a Igreja feita nação, em políticas paralelas ao poder civil, fazem a demanda do colonialismo. Quando nós falamos em evangelização, fora do sítio natural, estamos a exercer um pensamento exotérico, isto é, nós estamos a levar aquilo que nós somos para fora de nós mesmos e a incorporar a outras pessoas e outras regiões que têm culturas próprias, isto é a essência do colonialismo. E é isto que nós temos que evitar. E é isto que nós não podemos continuar a fazer. O colonialismo, seja político, seja cultural, seja o que for, a falar de humanidade sem perceber que o erro é nosso, não é dos outros. Então nós temos que ter a consciência de que levar o nosso eu para o meio dos outros significa fraternizar. Não significa colonizar. Eis a diferença. Eis o pensamento de humanismo crítico que tanto Sócrates como Jesus e hoje Manuel Reis nos trazem da sabedoria. E não precisamos que os nossos grandes educadores se suicidem para que absorvemos essa mensagem. E essa mensagem não foi totalmente absorvida por uma razão simples. Nós continuamos a cometer os mesmos erros. Vejam, na época das caravelas, Portugal e Espanha dominaram o mundo, mas devido a circunstâncias advindas dessa mesma colonização mundo afora, Portugal e Espanha vivem hoje do seu umbigo social e cultural. Já não colonizam mais. São Portugal e Espanha. Portugueses e portuguesas, são espanhóis e espanholas. E as regiões que colonizaram são as regiões que nós conhecemos hoje, como Angola, Moçambique, Brasil, grandes nações que hoje iniciam o seu processo. Mas há outras nações, já do tempo das caravelas, como a França e a Inglaterra, que continuam a viver hipocritamente dos recursos das suas colónias. Mas falam em liberdade, mas falam em paz. França e Inglaterra dominam regiões riquíssimas em recursos naturais. E hoje, a China, a Rússia e os Estados Unidos se incorporam numa política colonial para determinar que a África e partes da América e partes do Oriente devem ser suas porque eles são superpotências. Então nós temos hoje um neocolonialismo a fazer exatamente o que foi feito naquela ordem teopolítica das caravelas, que foi dominar o mundo dizendo é a vontade de Deus. Como a vontade de Deus? Quem está fazendo somos nós. Os colonialistas somos nós, não é Deus. Então é preciso ter calma para averiguar que circunstâncias nos levaram e nos levam a este neocolonialismo, aos genocídios que estão acontecendo neste momento em toda a África. Como li há pouco num artigo da minha ex-aluna, Celina Abdullah, que é moçambicana, físico-química, professora, um artigo espetacular, muito bem centrado e a lembrar, por exemplo, as lições de geopolítica do professor Máximo Della Justina, do qual nós já falamos aqui. Então, o humanismo crítico é absorver o que está aí e aquilo que nós sabemos por experiência própria, dentro da nossa história. E é isto que nos ensina Manuel Reis, a continuar a mensagem de Jesus, a continuar a mensagem de Sócrates e outros filósofos e profetas. Não podemos, portanto, esquecer estas lições que são de extrema importância. Então, o que está em jogo, senhoras e senhores, hoje, ainda é o jogo ancestral daquela sociedade tribal, em que o patriarca domina a área matriarcal, isto é, eu sou o dono e senhor e tu, mulher, és a dona de casa e aquela que procria. Pura e simplesmente. Este conceito errado de humanidade continua errado hoje. Esta é a grande problemática social que o humanismo crítico discute. Confraternizar, não para se opor e destruir, mas sim para levar as pessoas
a mensagem de Sócrates, a mensagem de Jesus, e não esqueçamos, Jesus tentou expulsar os mercadores do templo, não o fez por acaso. Uma das principais mensagens a partir dessa de Jesus, bendito o fruto entre as mulheres. Mas a Igreja Católica aceita isso? Não. Até hoje, a mulher não existe na Igreja Católica, infelizmente. E também na sociedade, regida exatamente pelos conceitos dogmáticos da Igreja Católica, que não tem nada a ver com a mensagem de Jesus. Então vejam, tanto na sociedade como na religião, o humanismo crítico é uma porta aberta ao diálogo, aquele velho e famoso diálogo socrático. E é essa mensagem que a todo instante Manuel Reis nos fala nos seus livros, publicados na Europa e aqui no Brasil, através do grupo de debates Noética, que eu tive o prazer e a honra de ajudar a fundar aqui no Brasil, para a América Latina. Então, o que existe na sociedade? Uma negação do humanismo crítico. Nós vemos as notícias no rádio, escutamos no rádio, vemos na televisão, etc, etc, sobre os genocídios que continuam vivos. Na África, por exemplo, na África, quer dizer que a vida continua hipocritamente errada. E a filosofia é exatamente a lição que nós temos para continuar todo o dia a confraternizar, não para convencer, mas para educar filosoficamente aquilo que nós somos. Porque nós estamos errados. E não adianta dizer que nós não temos nada a ver com o que está aí de neocolonialismo, de negacionismo. Não, todos nós temos a ver com isso. Então, todos nós, em humanismo crítico, temos que colaborar para uma nova sociedade, como queria Jesus e como queria Sócrates, justa e reta em humanismo crítico. Era isto que eu queria vos dizer para explicar um pouco, em palavras mais comuns, fora do dialeto académico, que é o humanismo crítico. Senhoras e senhores, vamos continuar a conversar sobre isto. Até uma próxima.